Pessoal, a segunda temporada de Sentiu Capamã está chegando, mas, para não perder o costume, levou o fandom à loucura. Olá, olá! Sejam bem-vindos ao Falão Filão. Nosso canal fala sobre séries turcas e hoje nós vamos falar sobre Sentiu Capamã, fazendo a análise do teaser de sua segunda temporada. Galerinha, são tantas emoções, vocês estão preparadas? Então, vamos lá! O que esperar dessa segunda temporada? E o que nos espera? Nós vamos dar muita risada, nós vamos chorar, nós vamos ficar com raiva, vai ter muito drama, como é que vai ser? A cena que a produtora, juntamente com Hanker, nos prometeram voltar àquela velha, conhecida e saudosa comédia, vocês estão lembradas dela? Então, fresca, divertida e romântica, mas a gente vai ter que suportar um pouquinho de drama no início. Olha, ninguém solta a mão, tá bom? Isso é por conta dos desmandos dos roteiristas anteriores. Lembra que eles não souberam desenvolver a história? Na verdade, nos últimos capítulos não tinha mais história, né? A gente não conseguia mais enxergar assim um enredo com Edse. Para mim, eles apoiaram somente na química de Hanker e ponto, nada mais. Aishi, ela vai ter que fazer assim uma mágica para conseguir colocar nos trilhos essa série, na minha opinião. E conseguir resgatar a essência de Edse. Por sinal, gente, embora eu tenha ficado chocada quando eu vi o teaser, gente, eu fiquei tão chocada que eu precisei me acalmar para processar tudo, certo? Primeiro eu senti uma revolta, depois uma curiosidade, na verdade foi um misto de sentimentos. Então, eu penso assim, que, apesar do meu choque, eu consegui ver a magia de Edse, sabe? Aquela magia que eu nunca mais tinha visto, principalmente nos últimos capítulos. Então, achei apenas 1 minuto e 20 de teaser, de forma assim inteligente, resgatou as chispas desse casal. Gente, claramente a gente vê o ressurgimento de Edse e isso é fantástico. Como eu disse, ao ver o teaser, eu tive um misto de sentimentos. E o primeiro foi a revolta, sabe? Eu fiquei muito revoltada, muito aborrecida mesmo. Como assim, gente? Eda esconde de cerca que ele tem uma filha? Como ela poderia deixar ele doente e ir grávida para a Itália? Não, isso não é possível, isso não é coerente com a personalidade da personagem, sabe? Nada bate com nada aí, né? Apesar de, olha só, quando a gente analisa as pessoas na vida real, o comportamento delas é muito mais fácil de você prever suas atitudes, sabe por quê? Por causa do seu livre-arbítrio. Porque, gente, esse livre-arbítrio é determinado pela personalidade da pessoa. Por exemplo, quem costuma mentir, quando precisar, vai mentir facilmente. Quem é honesto, somente numa situação muito complicada poderia se desvirtuar. Claro que isso é uma possibilidade assim de 85%, né, de acerto. Os outros 15% é quando as pessoas resolvem nos surpreender. Bom, mas na literatura é diferente, porque os personagens não têm livre-arbítrio. Tudo é resolvido pela mente do roteirista, que decide se, por exemplo, Serkan, que jamais comeria uma pizza, ainda mais com baldia, pede uma pizza. Entenderam o que eu quis dizer? Então, isso significa que eu tenho dificuldade de fazer teorias, porque depende da competência dos roteiristas e não, na verdade, da personalidade do personagem. Mas Aisha está voltando e ela é a criadora desses personagens, então não tem ninguém que conheça mais esse personagem do que ela. Então eu acredito que devemos confiar nessa autora, porque jamais ela vai fazer Eda ter atitudes que não condizem com sua personalidade. Então, assim, fiquem bem calmos, pois não tem condição nenhuma de Eda ter deixado Serkan doente. Ainda que ele a mande ela embora, ela não vai. E muito menos de esconder uma filha dele, a não ser, claro, que haja uma circunstância assim muito agravante, né? Não seria coerente com a personagem e também com a roteirista, que por sinal sempre respeitou os fãs e também seus personagens. Aí, olha só, depois eu me acalmei, fui processando tudo e me despertou muita curiosidade, até mesmo uma certa animação. Porque eu fui analisar a situação e lembrei que aí é apenas um teaser. E teaser não é a mesma coisa de fragmento. O que isso significa?
muita coisa. Antes de começar com as teorias, a gente tem que lembrar a diferença entre teaser e fragma. É o seguinte, o fragmento é um pedaço, é uma parte do que você vai ver no episódio, já o teaser não. Provavelmente essa cena do teaser nem vai passar na série. Então, para que serve? Para provocar. Esse é o objetivo, para atrair o público, para gerar curiosidade, mas sem contar tudo o que vai acontecer. É apenas uma isca, tipo assim, uma pontinha do iceberg. Mas olha só, ela deve nos remeter a acontecimentos relacionados ao contexto da série, não pode chegar e contar qualquer coisa. Então, a história da nova temporada, ela não é explicada claramente, mas ela traz uma expectativa, tem uma pontinha do que vai acontecer lá, certo? Ele traz o clima da obra, ele não deve trazer muita informação sobre a série. Então, o que a gente deve se ater? A gente deve se ater ao fragma, que provavelmente sairá dia 3 de junho, já que a série volta dia 9 de junho, que é quarta-feira. Aí sim, esse fragma vai ter a obrigação de dar dicas sobre a trama e fazer parte do episódio. Vamos lembrar do teaser da primeira temporada. Vejam essa cena, não passou nos episódios, o que confirma que esse da segunda também não vai passar. Gente, o interessante, e que por sinal é muito assim estilo de Aishe, é que ela faz um paralelo, né, dos dois teasers, mas trazendo uma mensagem diferente. Ela é muito inteligente, ela tem assim uma escrita muito apurada. Olha o figurino, olha essa ambientação. Vejam que, embora sejam lugares diferentes, ambos têm a descida da escada, ambos têm os repórteres, alguém chamando por Eda. E o mais interessante é que o teaser não diz exatamente o que vai acontecer, mas dá pistas. É como se fosse assim um quebra-cabeças. Ou seja, no primeiro, eles estão juntos, mas em tese não se amam. No segundo, eles não estão juntos e com certeza se amam. Eda Hanım bir poz da böyle alalım. Serkan Bey. Bu tarafa bakalım. İş insanı ödülü büyük bir onur. Yani biliyorsunuz işim benim her şeyim. Aqui nesse paralelo traz a mesma locação, veja as escadas, e também há o mesmo clima de animosidade, mas, gente, há uma diferença que é gritante. Eda não é mais aquela menina simples, agora ela é poderosa, independente, respeitada e ainda mais linda, sem falar que continua perturbadora, já que consegue fazer o coração de Cerca imediatamente voltar a bater. E nos negócios se coloca no mesmo patamar de Cerca. Inclusive, penso que talvez nessa temporada venha como sua concorrente. Simbolicamente, além do olhar altivo de Eda, há o figurino para destacar o contraste entre as duas Edas. Esse vestido florido, bonito, leve, jovem, porém simples, retrata a antiga Eda. O outro, com a cor marcante e sofisticado, denuncia que vamos ter uma Eda diferente, uma Eda mais madura, elegante, sofisticada. Agora ela é uma profissional renomada. Isso é a primeira pista que a Aishe traz no teaser. İlk görüşte Neden mi aşık oldun? aşırı güzel, aşırı akıllı, aşırı farklı. Bakışları, sesi, adı. Çok karizmatik. Aşk. Aşk. Neredeyse beni bile inandırıyordun. Gidebilir miyim artık? Önce sözleşme. Senden nefret ediyorum Serkan Bolat. Duygularımız karşılıklı. Eda Yıldız. Ne işin var burada bunca yıl sonra? Eda sakin ol. Anlamasın kalbinin böyle çarptığını. Niye atıyor yine kalbim böyle? Bir daha aşk mı? Asla açmam kapımı. Bir daha aşk mı? Asla çalmam kapını. Birlikte fotoğraf. Olur. A segunda é: Eda continua amando Cerca, mas agora ela tem um amor maior, que é sua filha. Sim, pessoal, é certo que Eda terá essa filha. Mais uma dica do quebra-cabeças. E já vou logo avisando que também é certo que a menina é filha de Cerca. A questão é: qual seria a circunstância que faria Eda esconder a filha do pai e deixá-lo sozinho doente? Se a roteirista for coerente, e eu acredito que ela é, não pode vir com aquele clichêzinho de que Cerca, para não fazer Eda sofrer por causa de sua doença, manda ela embora.
Assim, ainda que Aisha tenha assumido a série sem gancho, sem ter um rumo definido para dar continuidade, além da doença de cerca, né? Claro, eu me decepcionaria se ela utilizasse esse clichê. Eu vou confessar aqui para vocês, eu espero muito mais dela. Olha só, essa parte do quebra-cabeças não está se encaixando. E por isso, eu penso que não vai ser nada do jeito que a gente está pensando. A Aisha deve nos surpreender, ela vai trazer uma circunstância assim, inesperada para justificar tal situação. De repente, gente, Eda não escondeu a menina de cerca. De repente, ela também não deixou ele doente. É bem possível, gente, que tudo isso tenha acontecido após a recuperação dele, que tudo aconteceu. Aliás, melhor dizendo, quem sabe nada disso aconteceu. Entenderam o que eu quero dizer? Que isso só foi um jogo para brincar com a nossa mente da isca do teaser, que nada mais seria que o casal ter uma filha. Eu já sei que vocês vão dizer que poderia desenvolver o plot da doença do cerca, né? Que foi o gancho que os outros roteiristas deixaram. Mas, gente, essa temática é mais para drama, não é? E a gente quer comédia romântica. E, eu quero lembrar vocês que Aisha, e isso exatamente é o que me alenta, é que ela respeita os fãs, é que ela respeita a essência dos personagens. Por exemplo, para vocês entenderem o que eu quero dizer, ela jamais teria feito Cerca entrar na empresa de mãos dadas com Selim. Entendeu a ideia da fidelidade com o personagem? É nesse sentido que eu estou falando. Então, ela tinha que buscar novas alternativas. Mas, gente, eu tenho certeza que ela vai manter o que é mais importante, que é a fagulha entre o par romântico. Sabe aquele jogo de sedução, dos olhares, a tensão sexual? Isso, com certeza, é a essência da série. E como eu já disse, a Aisha chega de forma tão habilidosa na série e já mostra isso no teaser, pois algo que eu não vi nos últimos episódios, eu consegui ver nesse 1 minuto e 20 do teaser, que foi a essência de Edser. Sakin ol. Anlamasın kalbinin böyle çarptığını. Niye atıyor yine kalbim böyle? Bir daha aşkım. Asla açmam kapımı. Bir daha É usual nessas séries turcas, quando muda de temporada, dar um ar novo para a série. Quase sempre tem um salto temporal. Em Erkenci Kush e Kiralik Aşk, por exemplo, passou um ano. E em ambas, tudo era diferente, quase uma série nova. Aisha também é autora de Erkenci Kush, série que eu amo, por sinal. Sabe? A única que eu assisti 7 vezes, apesar de reconhecer que ela não é perfeita, assim como Sentia o Capamã. O que eu quero dizer com isso? Que a gente deve se preparar para isso, porque é certeza o estranhamento. Nessas que eu falei, ao voltarem na segunda temporada, tudo era diferente, gente. A locação, ambientação, personagens. Erkenci parecia outra série. Aisha é uma autora que eu gosto muito. Tem uma veia cômica romântica especial, sabe? Sem cair no besterol. Ela sabe dar um tom doce, mágico à cena e com um bom texto, assim, um texto bem escrito. E o mais importante, ela é fiel a seus personagens. Só tem um defeitinho, na minha opinião. Embora ela saiba fazer cenas de sedução como ninguém, ela sempre fica naquela linha de um amor mais idealizado, sabe? Eu penso que ela deveria ousar mais no sentido de criar cenas mais calientes, estilo ao da banheira, estilo daquele quarto de cerca, quando ele imprensa a na parede, enfim. Mas é sempre bom a gente lembrar que ela meio que tirou leite de pedra, porque a história idealizada por ela era de apenas 15 episódios. E nós já estamos com 40 episódios. Além disso, tem a questão dos outros roteiristas, né? Que não desenvolveram bem, não desenvolveram adequadamente os mais variados plots que eles foram ali jogando aleatoriamente. Então, o que falar nessa nova fase, se eles já tinham abordado de tudo que se pode imaginar? O que sobrou para falar? Repetindo, o que sobrou de plot para Aisha desenvolver nessa segunda temporada, pessoal? Sentia o Capamã não pode sobreviver só de Edser, melhor dizendo, só de Ranker. É preciso ter uma boa história. E a gente tem que ter em mente que não existe série com par romântico juntos e felizes o tempo inteiro. É preciso ter um conflito para ter história, sabe? Ou então terminar a série dizendo logo, e foram felizes para sempre. Então, a Aisha tinha que buscar novas alternativas, né? E penso que ela resolveu dar o que o fandom vem pedindo há tempos. Quantas vezes nós pedimos um baby para Edser?
E o legal é que conseguiram achar assim, uma mini Randy, pois a pequena Maia Bassol é muito parecida com Randy. Ela vai ser a filha perfeita para Edissé. Possivelmente, o seu nome será Kiraz, que significa flor de cerejeira. Claro, se é Aixe quem escreve, tudo tem que ter um sentido poético. Tinha que ser um nome de flor, assim como o anel de Eda, assim como o sapatinho da filha, que, por sinal, faz uma alusão aos contos de fada. Na primeira temporada, era o Pequeno Príncipe, lembram? Agora é a Cinderela. E como o príncipe dessa história, Serkan deve procurar a dona do sapatinho. Isso já é uma dica que vem no teaser, que me faz pensar que Serkan vai tentar encontrar a menina e provar que a filha é dele. Isso é uma possibilidade. Antes que vocês me perguntem se aquele ator mirim Fouad Fatih será filho de Serkan, já vou logo dizendo. Aisha é fiel a seus personagens. Então, se ela diz assim, ninguém pode tocar além de mim, ela vai ser fiel a isso. Então, é impossível ele ser filho de Serkan nessas circunstâncias. Benden ne istiyorsun? Anne, babam bu adam mı? Eu acho que ela vai se inspirar nessa série, onde a passagem de tempo também é de 5 anos. E a menina, pessoal, tem um papel assim fundamental para deixar a trama bem bonita. Em Assim, que é essa série turca aí, ó, é antiga, é longa, mas é muito boa. Na segunda temporada, a filha do casal é a protagonista da história e o romance dos pais é periférico, apesar de ter muitas cenas bonitas, românticas e até um pouco calientes. Bom, se seguir essa linha, vai ser bem interessante. Porém, eu faria diferente. Se eu fosse a roteirista, eu me inspiraria nessa série turca, número 309, com nossa linda Demetinha. Eita, que eu vou acabar influenciando vocês a amar Demet Özdemir assim como eu amo. Escreve só o que eu tô falando. Bom, por quê? Porque, gente, parece que os roteiristas não sabem desenvolver um enredo interessante depois que o par romântico se casa e tem filhos. Vocês já repararam isso? Parece que para eles não existe vida depois do casamento. Então, essa série aí conseguiu isso de uma forma assim muito linda. Para quem não conhece, eu recomendo, mas já vou logo avisando que tem um defeito. Ela é um pouco longa e do meio para o final é um loop cansativo. Mas até metade seria assim uma das melhores comédias românticas que eu já vi. Então, eu recomendo que assista até metade. Bom, é fantástico como os roteiristas desenvolveram a história acompanhando a evolução da gravidez. Acreditem, essa história aí começa já com a gravidez e é lindo de se ver o casal ir se apaixonando. E como seria isso em Sentir o Capamã? Eu faria assim, eu vou falar e depois eu vou sair correndo porque eu sei que vocês não vão gostar, mas eu vou falar assim mesmo. Eu sei que foi horrível o plot super clichê da perda de memória de Serkan. Mas eu faria Serkan perder a memória de novo. Calma que eu vou explicar. É clichê perder a memória? É. Mas seria inédito perder a memória e voltar a ser o robô pela segunda vez. Entenderam? Só que dessa vez sim, Selim que foi o pior de toda a história. Primeiro, Eda e Serkan teriam que se casar. Segundo, Serkan faria cirurgia, ficaria em coma e ao acordar não lembraria de Eda, que por sinal estaria grávida, né? Só que aí ele teria que lidar com uma esposa grávida que ele não conhece, que nunca viu antes. E seria isso interessante na história, porque durante a evolução da gravidez, estilo 309, voltaria todo o processo de descoberta, de sedução, de enamoramento, porém em um novo contexto, pois agora eles seriam casados. Ou seja, como é que ele vai dormir com uma mulher que ele nunca viu antes? Eles teriam que morar na mesma casa. Essas situações constrangedoras poderiam ser muito engraçadas, além da magia deles juntos, acompanhando a barriga de Eda crescer. Daria sim à série um frescor, seria mais divertida e ao mesmo tempo romântica. Por último, Serkan, já apaixonado por Eda, que exigiria dele que lembrasse do passado, lembre igual a antes. Só que ela exigiria como uma condição para retomar o romance. Aí o que é que ele faz? A gente precisa de conflito, né? Ele, doido para ficar com Eda,
mente que lembrou e pergunta a Aang o que ele fazia antes, como é que ele era antes, e tenta repetir situações do passado que se tornariam engraçadas, porque ele não seria o mesmo, né, gente? Já que ele não se lembra do passado. Por fim, Eda, ao dar à luz a uma menina, adivinha? Essa menina seria nada mais, nada menos que Maeve, sua sobrinha, que por sinal parece mais filha de Randy do que de Gunsy. Sei que viajei muito na minha ideia e que nunca farão nem perto do que teorizei, mas eu pergunto a vocês, não seria melhor isso do que o que todos estão pensando que vai ser? Na minha ideia, eles estariam juntos, morariam juntos pelo bem da filha, a gente desfrutaria do prazer de ver Cerca babando, zelando pelo bebê que iria nascer e que, por sinal, nem lembraria do ato da concepção, mas estaria louco para lembrar. Com certeza a gente ia ter assim, muitas cenas fofas dele admirando ela dormir, quem sabe até acordando juntos. Eda, que lembra de tudo, iria estar tentando disfarçar os seus sentimentos, suas saudades e falhando e morta de vontade assim de se jogar nos braços dele, enfim. Ou vocês preferem eles separados por 5 anos, Cerca com a filha que não conhece porque Eda escondeu a gravidez dele. Olha que loucura, como não se encaixa isso. Diz aí nos comentários qual vocês preferem e também qual seria a sua teoria. Você que ainda não é inscrito, está na hora de se inscrever no canal, aperta o sininho para receber as notificações, dá um like, comenta e não esquece de compartilhar. Beijos!